Desconstruindo o letramento, desconstruindo a falácia do letramento. Vamos abordar esse tema aqui agora nessa live bem rapidinho. Para quem ainda não tem esse livro, ao final da live eu vou mandar no seu WhatsApp, tá bom? Quem quiser tiver interesse. Mas eu acredito que o pessoal do meu Instagram, a maioria já tem, né? Já recebeu. Se você estiver vendo essa live, a gravação dela pelo Instagram depois, e quiser esse livro, o link dele estará no link da minha bio, tá? Você clica lá no link da bio, no finalzinho eu mostro. Não se preocupa com isso agora, aproveita o conteúdo aqui para depois você pegar esse livro para não perder nada. Se você estiver vendo pela live do YouTube, eu vou deixar na descrição ao final da live, tá? Então não adianta você tentar pegar agora, porque senão você vai sair, vai se desconcentrar e não vai aprender, tá? E muito provavelmente vai pegar mais um e-book que você não vai ler, não vai aproveitar, tá? Então vamos fazer isso aqui da maneira correta. Pessoal, tô devendo esse tema já há um tempo, né? E é um tema que eu gosto muito de falar sobre. Esse guia prático que eu escrevi, ele na verdade é uma parte de um trabalho maior que eu fiz, ok? E eu dividi ele em dois. Então, guia prático desconstruindo o letramento e o guia teórico desconstruindo o letramento. Nesse guia prático, eu trago as principais falácias, aquilo que geralmente corre pelos corredores dos cursos de pedagogia, nas aulas básicas ali de introdução à alfabetização, letramento, didática, filosofia, enfim, ao básico do básico da formação do pedagogo, mas mesmo para quem não é pedagogo, muitas vezes você é professor de língua portuguesa, não importa, de geografia, professor de qualquer área aí da formação humana, você é coordenadora pedagógica, não importa, e tem que lidar com esse tema, eu quero trazer aqui uma outra visão para você. Ok? Eu quero trazer uma outra visão. E a visão que eu trago sobre a tese do letramento, porque o letramento é uma tese sociológica sem fundamento nenhum. Ok? Nesse livro ainda, eu deixo para vocês, tá? Vocês vão observar lá no finalzinho, eu deixo a bibliografia que eu utilizo. Ok? Principais autores que atuam na defesa, e alguns autores nacionais e internacionais, que aí eu discuto na parte 2, que eu vou liberar para vocês também, não hoje. Quando eu for para essa segunda live, aí eu vou liberar primeiro sempre no Instagram. Quem tá vendo pelo YouTube não me acompanha no Instagram, @prof.antonioa. @prof.antonioa, ok? Fica de olho no link da minha bio, nos meus stories, que eu sempre libero por ali. E aí na parte 2 eu faço uma discussão entre esses autores, aí eu vou fundamentar mais. A parte 2 é mais aí para o pessoal da pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Para quem quer. A parte 1 é mais o professor do dia a dia, para pais, mães, se querem entender e conseguir ter, perdão, o mínimo de argumentos para combater essas teses sociológicas que estão no chão da escola, que invadem o espaço escolar e que muitas vezes, eu falo porque eu já estive nesse lugar, a gente não está preparado, fundamentado, não tem o básico para lidar com aquelas falácias, com aquilo que corre no corredor da escola, nas formações de professores, a gente não tem o básico. Então esse guia prático, ele tem esse objetivo. Ele tem esse objetivo de ser simples, prático, direto, de ser comum, tá? E atingir a todos, pais, mães, professores, pedagogos, profissionais de todas as áreas que têm interesse nesse assunto. Ponto. Dito isso, entendendo que tem a parte prática e a parte teórica, vamos ao material. A primeira crítica, antes de eu apresentar a organização aqui desse material, foi bem chatinho organizar porque eu tive que destrinchar entre pegar um material maior, que tinha vários assuntos, e destrinchar o prático e o teórico. E a parte prática quase que não existia, então eu tive que complementar, tá? E ir destrinchando ela. A primeira crítica que eu quero estabelecer aqui é a seguinte. Se você for conversar com qualquer professor, principalmente professores universitários, acadêmicos, sobre letramento, que defendem a tese sociológica do letramento, eles vão partir sempre de um pressuposto de uma frase muito simples. A leitura é um ato social. Logo, a parte que corresponde ao processo de decodificação, ela tem que respeitar isso. Tá? A parte de instrumentalização, que é a alfabetização. Tá? Então eles pregam que o letramento, a alfabetização e o letramento caminham juntos. Certo? A alfabetização e o letramento caminham juntos. E ambos precisam se respeitar. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é inviável, se não impossível. E é tanto que a tese do letramento, o conceito de letramento, ele é proibido em muitos países.
Não é... Se você tem, por exemplo, nos Estados Unidos um conceito que é o literacy, não lembro agora exatamente a pronúncia, que não tem nada a ver com esse... Aí na parte 2 do livro eu discuto isso, que não tem nada a ver com o que a gente utiliza aqui como conceito de letramento. Mas países como a própria França, a França proíbe o uso dessa tese dentro da formação de professores. Para a França proibir algo assim, vocês têm que entender que a coisa é feia. Então, eu não discordo da afirmação de que a leitura é um ato social. Ok, a leitura é um ato social. Mas antes de ser um ato social, a leitura é um ato individual e técnico que exige um esforço tremendo individual, meritocrático. Exige um esforço para que eu desenvolva uma habilidade técnica de decodificação, de desenvolvimento de consciência fonológica, fonêmica, para adentrar ao mundo das letras. Sem isso, não tem consciência crítica, não tem leitura crítica, interpretação, análise, não tem nada. Então, eu não nego, mas eles negam que, sim, antes de qualquer coisa, a leitura é um ato individual, técnico e meritocrático. Isso eles negam. O meu ponto de vista do que eu defendo teoricamente, sim, a leitura ela é um ato social, mas muito depois ela é um ato social. Inicialmente, ela tem essas características que eu trago para vocês aqui agora. Eu vou tomar cuidado com o tempo, porque eu não quero extrapolar. Eu quero fazer sempre lives assim curtas de 15 minutinhos, tá? Então, hoje que o objetivo não é destrinchar o material todo, mas é fazer uma apresentação prática bem breve aqui. Lembrando, caiu alguma coisa por aí. Lembrando, peço perdão, pessoal, tô garganta um pouquinho ruim, então, e tá na live aqui, tá ao vivo, não vou ficar cortando esse material, tá? Então, a ideia é ser algo bem prático mesmo. A ideia é mostrar e apresentar, lembrando que quem quiser o material, depois eu vou mandar no seu WhatsApp quem quiser esse material, ok? A apresentação básica aqui, o material tá bem curto, tá? O conceito de letramento na teoria, esse eu vou ler a síntese que eu fiz aqui pra vocês, vou ler linha a linha, tá bom? Peço um pouquinho da paciência pra vocês, apesar de ser prático, a gente tem que ter o mínimo ali de síntese pra conseguir avançar. Desconstruindo o letramento, tá? Básico. E aí aqui é onde se constitui aqui a parte prática, que é as 30 falácias do conceito de letramento. As 30 falácias do conceito de letramento. Essas falácias são frases que eu retiro boa parte dos autores da bibliografia que eu indico para vocês, ok? E muitas frases que a gente escuta informações nos corredores da escola, da universidade, tá? E aí não vou ler todas, selecionei aqui duas para eu apresentar, mas a primeira, que eu com toda certeza reforço aqui com vocês, é essa que eu já esbocei aqui. Sim, como eles gostam de afirmar, a leitura é um ato social. No entanto, isso é uma falácia muito grande, porque para ser um ato social, coletivo, ela tem antes que ser um ato individual, de esforço individual, técnico, ok? Caso contrário, não existe leitura. Não existe leitura, não existe. Ok, pessoal? Muito bem. Tentar aumentar aqui um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência, eu vou começar a organizar aqui essas lives. Eu quero realmente que elas sejam curtas, porque às vezes eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais, ainda que o conteúdo seja bem prático. O conceito de letramento na teoria. Eu apresento essa síntese aqui para vocês para a gente iniciar. O conceito de letramento se refere à habilidade de utilizar a leitura e a escrita de maneira funcional e significativa no cotidiano. Ele busca ir além da simples decodificação de palavras, envolvendo a compreensão e o uso da língua escrita para realizar tarefas diversas, como ler um cardápio, preencher formulários ou escrever uma mensagem. O letramento também envolve a capacidade de interpretar e produzir textos em diferentes contextos, como na escola, no trabalho e na vida social. Eu não consigo, tá? Não fazer algumas intervenções. Esse primeiro parágrafo aqui, olha, para eu interpretar, para eu ir para esse nível de relacionamento com qualquer tipo de texto, seja lá qual for a complexidade desse texto, eu preciso da decodificação. E o maior problema é que, e eu falo isso posteriormente, a tese do letramento, geralmente ela anda juntinho, de mãos dadas, com métodos ineficazes de alfabetização. Totalmente ineficazes.
Então, geralmente é letramento e ensino global da leitura e da escrita. É a combinação perfeita para o analfabetismo funcional. Tá? Então, quando a gente se pergunta, poxa, por que o Brasil hoje tem 70% de crianças chegando analfabetas funcionais ao final do terceiro ano do ensino fundamental? Por que nós temos 81,3% dos jovens saindo analfabetos funcionais ao final do ensino médio? É por isso. Junto o letramento com a alfabetização do método global, silábico e companhia, e é isso que você tem, são esses dados que você tem. Tá? Não tem outro jeito, não tem outra coisa. Ele tá dizendo assim, não vou adiantar, né? Mas vamos lá. Não vou adiantar porque tem alguns pontos que eu vou abordar posteriormente aqui. Em uma visão mais ampla, o letramento não se limita à escola, mas abrange todas as práticas sociais e a leitura e a escrita que acontecem no ambiente cotidiano. Isso aqui é muito freiriano. Tá? É muito freiriano essa frase aqui. Ô, amor, agora eu não consigo. Fui interrompido aqui por uma cria, gente. Agora eu não consigo, tá bom, amor? O pai tá trabalhando, tá? Tá bom? Vai lá. Vai lá. Muito bem. É freiriano. Sabe essas frases que geralmente se utilizam nas formações de professor? A formação de professor. Pega a formação de professor clássico no início de ano. Uma frase bonita de Paulo Freire. Tá? Só desenvolve prazer por aprender quem tem prazer por ensinar, quem tem amor, paixão por ensinar. Esse tipo de frase, ainda que a premissa seja verdadeira, ela está fundamentada em nada, em invento. Você pega a tese freiriana, ela traz isso daqui, ó. Entende? Então, olha, a leitura ela não se limita à escola, ela ultrapassa os muros, as paredes, os muros da escola, ela entra nos lares, nos comércios, no mercado, nisso, aquilo. E na prática isso não quer dizer nada. É óbvio que a função social do processo de ler, de decodificar, é fazer com que o indivíduo se relacione com todos os ambientes. Ok, eu aceito a premissa. Mas eles negam a decodificação. Mas eles negam a base. Se você for perguntar, não, claro que não. Consciência fonológica, fonêmica é importante, mas como que é a prática? Então eu elenco 30 falácias, porque boa parte do que a gente afirma eles negam, mas a gente afirma porque eles dizem nos livros, nas teorias, nas formações de professores, nas palestras, tá? Então é muito importante você ter essas 30 falácias na ponta da língua para você poder rebater isso, para você poder argumentar, para você professor, para você pai e mãe entender o quanto isso afeta a formação do seu filho. Esses dias eu fiz um post aqui no Instagram, faço questão de pegar aqui, ó. Que ele é bem... Ele resume bem aqui essa... Poxa vida, não sei se tá muito longe. Aqui, ó. Número 1, alfabetização crítica. Número 2, alfabetização antirracista. Número 3, alfabetização ambiental. Alfabetização para direitos humanos. Descolonização do currículo. Alfabetização para equidade de gênero. Alfabetização para a justiça social. Esses temas fizeram parte da formação de professores de muitos municípios esse ano, 2025, e farão cada vez mais parte das formações até 2030. Sabe o que todos esses temas querem dizer? Todos eles juntos, principalmente? Quer dizer que seu filho não vai aprender a ler. Simples assim, tá? Então, toda essa segmentação do processo do que é a alfabetização, é a alfabetização para o racismo, contra o racismo, alfabetização para a educação de gênero. Nossa senhora, isso tudo quer dizer que eles estão elevando o patamar do conceito de letramento e tentando levar o processo de alfabetização e particularizar ele para cada uma dessas temáticas sociais. Então, na prática mesmo, a criança não vai aprender a decodificar de verdade, não vai aprender a ler. Porque mais importante agora do que decodificar os fonemas, identificar os sons que as letras representam, mais importante que isso agora é a criança ser alfabetizada num mundo antirracista. Pelo amor de Deus, tá? Quem em sã consciência apoia o racismo, mas pelo amor de Deus, quem em sã consciência vai tirar a decodificação, colocar todos esses subtemas para que daí essa criança talvez, possivelmente, se torne um cidadão mais consciente. Desculpa, isso é manobra política. Porque quanto menos capacidade de decodificar, menos capacidade de aprender a interpretar, mais fácil esse indivíduo se torna massa de manobra, tá? Vamos lá que eu já estou estourando meu tempo aqui. Então, o letramento ele é considerado um processo contínuo e contextual, que depende do acesso à informação, de interação com diferentes tipos de texto, desenvolvimento de habilidades críticas, de análise e interpretação. Por isso, o letramento não é apenas sobre saber ler e escrever, mas sobre compreender
como usar essas habilidades de forma eficaz e relevante no mundo ao redor. Quem tá vendo pelo Instagram vai encerrar aqui por causa do tempo. A live completa tá no YouTube, tá bom? Vem pegar no meu canal do YouTube, o link do meu YouTube está na minha bio. Continuando aqui pelo YouTube. Diferente da alfabetização, que se concentra na decodificação das palavras e na compreensão básica da escrita, o letramento engloba a aplicação dessas habilidades em contextos mais complexos e variados. Ele se refere ao uso social da nossa língua. Bonito, certo? Mas vamos além. Então, é muito bonito, né? Se você não tem muito fundamento, muita compreensão do que tem por trás disso, poxa, você olha essa síntese que eu fiz aqui sobre o letramento e é lindo. É isso, eu quero isso aí pro meu filho, pra minha turma. Perdão. É isso, é importante. Tá? Mas eu vou desconstruir com vocês rapidinho aqui, vamos lá. Desconstruindo o letramento. Então aquela ali é a visão teórica, a parte bonita, pseudo-freiriana, pseudo-poética do que significa o letramento. Agora vamos começar o processo aqui de desconstrução. O conceito de letramento, embora amplamente aceito no Brasil, ele é proibido em muitos países. Perdão, pessoal. Pois apresenta falhas significativas quando aplicado ao processo de alfabetização de crianças. O letramento, como geralmente é entendido, se propõe a ir além da decodificação de palavras e foca em utilizar a leitura e a escrita de maneira funcional em diversas situações do cotidiano, buscando a função social do processo, a interpretação. No entanto, ao tentar incorporar a ideia de letramento sem garantir a base sólida da decodificação, você sobrecarrega as crianças com expectativas que ainda não são viáveis para elas, uma vez que muitas ainda não dominam o básico da língua. O letramento, atenção para quem está participando do sorteio, tá? A palavra-chave que vocês precisam anotar, caso seja sorteado porque eu vou te perguntar, é essa. Essa que está grifada. Então, quem está participando do sorteio dos meus materiais, essa é a palavra-chave que eu grifei aí agora, que você precisa anotar, ok? Continuando, o letramento, ao buscar promover a utilização social da língua escrita em contextos cotidianos, me perdi aqui, força as crianças a interagirem com textos que ainda não são capazes de compreender totalmente. Meu Deus, isso aqui é o básico. A proposta de desenvolver habilidades de leitura e escrita para que a criança consiga preencher formulários ou entender cardápios, por exemplo, é válida apenas quando ela já possui as habilidades mínimas de decodificação. Caso contrário, estamos tentando aplicar uma ferramenta, a leitura e a escrita, sem garantir que a criança tenha as competências essenciais para utilizá-la de maneira eficiente. Encontrei um erro ali no texto, faz parte, gente. Mais de 7.000 páginas publicadas, um erro de pontuação, depois a gente corrige isso. O erro crucial está em pressupor que uma criança pode ser letrada sem ser primeiro alfabetizada. A alfabetização, que é um processo de ensinar as crianças a reconhecer e decodificarem palavras, começando pela menor unidade sonora, deve ser a base de qualquer abordagem que envolva o desenvolvimento da língua. Sem a capacidade de ler e escrever de forma fluente, a criança se vê diante de uma língua que ainda não consegue compreender, o que a torna vulnerável, tá? A uma interpretação equivocada do que lê e, consequentemente, a manipulação manipulável e sujeita a um uso ineficaz da língua. Resumindo, vira massa de manobra. Porque se eu não sou capaz de decodificar, qualquer tese de pensamento me leva para onde quiser, porque eu não tenho. O que eles chamam de pensamento crítico é inviável sem a decodificação. É inviável sem a aquisição do conhecimento por meio do processo de decodificação. Porque sem decodificação não tem compreensão. Ok? E se você falar em decodificação para os métodos que acompanham o processo de letramento, é muito mecanizado, é muito robótico, é muito engessado, não limita a criança. Por favor, né? O letramento, em sua concepção atual, não só torna ineficaz, como pode prejudicar a confiança da criança no uso da linguagem e gera frustração, já que ela não é capaz de aplicar a leitura e a escrita de forma funcional. Apesar de ser incentivada a isso, o foco deve ser na decodificação, garantindo que as crianças dominem os sons das letras e as estruturas básicas da língua antes de serem empurradas para o letramento que não tem a capacidade de sustentar. Enfim, aí eu deixo algumas falácias
Eu grifei acho que só 2 aqui para vocês, olhem lá. Aqui é onde eu pego, né, essas frases, essas reflexões aí de... algumas estão dentro dos autores que eu abordo, que eu deixo aqui na bibliografia e que eu vou trazer daí descritinho para vocês na parte 2 desse material, tá? E algumas, como eu falei para vocês, são frases que eu elenquei, informação de professores e por aí vai. Então, pegar a falácia número 2, ó. O letramento promove a leitura crítica e reflexiva. Não vou ler, vou só, né, abordar aqui, refletir com vocês. Não é possível uma leitura crítica, reflexiva, uma capacidade, uma visão crítica do mundo ao nosso redor, de maneira nenhuma, sem decodificação. Eu sei que eu vou chover no molhado, fica muito prolixo, muito repetitivo, mas é basicamente isso. Tá? É basicamente isso. Como exigir que um cidadão tenha uma leitura crítica, uma visão crítica, um pensamento crítico, se ele não aprendeu? Para aprender é necessário decodificar. Para compreender e interpretar é necessário decodificar. Se ele não decodifica e o letramento caminha de mãozinha dada com todo o processo de alfabetização que ignora na prática, tá, a decodificação básica, que é eu começo a ensinar partindo da menor unidade sonora para a maior unidade sonora, se não é por aí, logo eu estou condenando esse indivíduo a ser o quê? Manipulável. Ele acha que aprendeu. Ele tem umas frases, ele pega umas frases contextualizadas ali, e aí ele usa essas frases e ele parece crítico porque ele tem um posicionamento, ele... Não, esse indivíduo é manipulável. Ele vira massa de manobra. Tá? O mais fácil, por exemplo, para mim, é mais fácil eu, até ao longo da minha trajetória, que ter caminhado junto com a tese do letramento, ou me opor a isso. É muito mais fácil ter permanecendo ali com a manada, né? Porque, pô, só tomo paulada, só crítica, só, né? Seria muito mais fácil. Para pensar um pouquinho diferente, questionar a maioria, questionar o processo que domina toda a alfabetização, o ensino no Brasil, você vai ter que pensar um pouquinho, sair um pouquinho da caixa da academia e se esforçar um pouquinho e pagar um certo preço. Então não é um lugar confortável desse tipo de questionamento, tá? Mas vale a pena. O 4. O letramento é a chave para formar cidadãos críticos, tá? O letramento, ao ignorar a decodificação, falha em ensinar o básico da leitura. Para formar cidadãos críticos, é necessário garantir que as crianças realmente saibam ler e entender o que estão lendo, o que o letramento não só não faz, mas ignora propositalmente. Ok? Então, aqui fecha tudo isso, né, que eu já falei para vocês aqui. Então, o que vocês precisam entender, para resumir e fechar essa live, é isso. Não adianta eu falar em uso social da leitura, eu dizer que a leitura é um ato coletivo, social, se antes eu não entender que a leitura é um ato individual, técnico, meritocrático, que exige muito esforço por parte de quem ensina e de quem aprende. Não é simples, tá? Pode ser muito fácil se a pessoa dominar, se a pessoa tiver capacidade para isso, mas exige esforço. Então, a base do processo de desconstrução do letramento, ela é óbvia, ela é muito simples mesmo, muito prática. Tá? Basta você entender isso, que não dá para ser crítico, não dá para ser um cidadão pensante, sem dominar o básico da essência do que me leva a aprender, que é a leitura. E é isso que o letramento ignora. Ok? Bom, os próximos temas, depois eu vou trazer uma live para discutir o guia teórico, daí, né, para quem tem mais interesse em aprofundar a parte teórica, aí eu vou liberar o material teórico também, que vai seguir com os autores da bibliografia que eu apresento para vocês ao final desse livro. Aí tem depois outros materiais que vão sair, o guia prático e teórico do TDAH, na verdade não é TDAH, o nome do título, o livro ficou Não é TDAH, né? Desconstruindo ficou também, ou a falácia do transtorno, não lembro como é que ficou agora. Mas vai ter o TDAH, socialização, ensino domiciliar, vou ter vários outros materiais que eu vou liberando para vocês aí gratuitamente. Então, se você você viu pelo Instagram, tá no link da minha bio, quem viu pelo Instagram não tá vendo essa parte, né? Lá no link da bio do meu Instagram, você clica lá no finalzinho, vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. E fiquem só mais um minutinho que eu tenho um recado importante aqui para dar.
Se você entrar aqui no link da minha bio, deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Consigo. Aqui no link da minha bio, olha só, tá? Aqui em Linktree, tá vendo ali? Tá? Clica aqui em Linktree. Tem todos os meus materiais, né? Pra você conhecer. Aí ao final tem alguns materiais que eu já liberei. Então, um caderno de atividades para consciência de rima, manual da educação hierárquica, o combo de orientação e atividades sobre dígrafos, guia prático desconstruindo o letramento, que é isso daqui. Você clica aqui, me manda mensagem, eu te mando no teu WhatsApp. Caderno de atividades para juntar os sons das letras, o meu aplicativo de contação de histórias, esses materiais são todos gratuitos, ok? E quero deixar aqui um convite para você também, tá? Para você que não se inscreveu ainda, tá? Vem participar da minha formação prática no método fônico. Você quer aprender a alfabetizar de verdade? Vem. Eu vou deixar o link aqui também para quem está no YouTube. Vou deixar o link para você mandar um WhatsApp para pedir esse material e o link dessa minha formação. Vem aprender a alfabetizar de verdade com o método fônico. Aprender a ensinar partindo daquilo que é mais simples porque é mais complexo. Começando o processo de decodificação lá na menor unidade sonora, indo para maior, ensinando os fonemas, ensinando a criança a decodificar e juntar fonema para formar as primeiras sílabas simples, sílabas complexas, palavras simples, complexas, frases simples, complexas, até chegar à fluência leitora lá na frente, lendo pelo menos aí 55 palavras por minuto. Dê uma olhadinha depois aqui, tem toda a apresentação, tá? Do cronograma. Certificação validada de 360 horas, para quem precisa, tá? E eu fico à disposição de vocês. Não esqueçam de clicar aqui para pegar o material e também para participar dessa minha formação. Que Deus abençoe vocês.